Bom, o convite hoje que eu recebi foi para falar com vocês sobre vendas. O meu foco quando falo de vendas não é gatilho, não é ensinar vocês a venderem melhor no dia a dia. A ideia hoje dessa aula, eu não quero chamar de palestra, eu quero chamar de aula, porque eu quero interação, e eu também trouxe um monte de slide recheado com informação para entregar para vocês. A ideia é ter troca. Então hoje eu quero mostrar, eu quero deixar o espaço totalmente aberto para vocês fazerem perguntas, né, tirarem dúvidas durante, não só levantar a mão, que alguém vai levar o microfone até vocês para vocês perguntarem. E quem quiser, fica à vontade para poder interromper e tirar dúvida, tá bom? Como que eu enxergo a questão das vendas? Eu acredito que venda é relacionamento. Então é extremamente importante que as pessoas entendam como se relacionar com os outros. Eu acho que as vendas começam aí. O processo de vendas ele começa muito antes do cliente entrar na loja ou do cliente entrar no site. O processo de vendas ele começa quando a gente tem uma loja e a gente sai na rua e a gente de repente conhece o vizinho da loja do lado, quando a gente conversa com a pessoa que a gente foi no supermercado, quando a gente troca uma ideia, quando cumprimenta as outras pessoas na rua. O processo de vendas começa aí, porque o relacionamento começa aí. Então eu acredito que quem não se relaciona, quem não gera conexões, não consegue gerar negócios. Então não adianta entender de gatilho mental, não adianta entender de técnica de vendas, ou participar de palestras super motivacionais, se a gente não faz o básico. E o básico é relacionamento. Então, principalmente às vezes, no comércio, é muito comum que a pessoa, às vezes, ela está no dia a dia, ela está na correria, e ela sai do negócio dela com a cabeça a mil, pensando em apagar incêndio, pensando em conta para pagar, na parte logística, no estoque, pensando em problemas, às vezes, com funcionário, em como resolver algumas situações do RH. E ela esquece de olhar para o lado, de conversar com as pessoas, de cumprimentar, de ter uma troca, né? E, para mim, venda é relacionamento. Então, assim, quem se relaciona mais, quem se relaciona melhor, tem melhores resultados com vendas. Então, muitas pessoas que têm bons relacionamentos, as vendas acontecem organicamente. As pessoas não precisam se esforçar tanto e, às vezes, colocar tanto empenho em algo que, às vezes, acontece naturalmente. Por isso que muitas empresas, às vezes, falam assim, eu nunca investi em marketing, eu nunca investi em campanhas patrocinadas, eu nunca investi em mídia tradicional. Provavelmente é uma pessoa que tem bons relacionamentos. Ela já está fazendo marketing, ela já está fazendo publicidade no dia a dia. Não do jeito tradicional, não do jeito que muitas pessoas enxergam marketing, vendas e publicidade. Mas ela já está fazendo ali, ela está investindo o tempo dela para conhecer novas pessoas, para se comunicar, para ter troca. A base de tudo que eu vou falar é relacionamento. Então, assim, tudo vai ser relacionamento. Eu gosto de passar por algumas descrições mais técnicas e teóricas. Por exemplo, a gente tem aqui Kotler. Kotler diz que marketing é a atividade humana dirigida para satisfazer desejos através dos processos de troca. Um resumo do que eu acabei de falar, né? Depois a gente tem uma outra descrição, que é o propósito de marketing é conhecer o consumidor tão bem que o produto se venda sozinho. Quem disse isso foi Peter Drucker. A mesma coisa. É o que a gente falou agora. É troca. E o mais legal, quando a gente para poder pensar em relacionamento e no processo de troca, é que para poder ser gostoso, para ser saudável, para ser prazeroso, o que a gente precisa? De equilíbrio. Num processo de troca, ambos os lados precisam sair ganhando. Senão, o processo não é legal. E o processo de vendas é baseado na mesma coisa. Quando eu vendo alguma coisa para alguém, eu preciso que essa pessoa fique feliz com o que ela está recebendo. Eu preciso que isso atenda às expectativas dela. Por isso que é importante ter alinhamento de expectativa durante o processo de vendas. Ou durante um processo de relacionamento. Amizade, amor, casamento. A gente se relaciona. E a gente faz o quê? Se alinha para ver se tem as expectativas estão batendo. O processo de vendas é a mesma coisa. É tipo casamento. Como então que a gente começa um processo de vendas? Eu acho que essa é a pergunta que muita gente se faz o tempo todo. Mas por onde que eu começo? Eu já tenho um negócio há muitos anos e eu não sei por onde começar para poder organizar as coisas.
ou eu acabei de abrir um negócio e eu não sei qual que é o melhor passo que eu devo dar para eu não errar tanto, né? Então, a gente vai começar. Mas antes de eu começar a falar para vocês do passo a passo, eu acho que é importante a gente falar sobre organizar a casa. Quando um cliente me procura, uma empresa me procura lá na agência, geralmente todo mundo quer a mesma coisa, que é o quê? Resultado rápido de vendas, aumentar faturamento, bater meta. E todo mundo, principalmente hoje em dia, por conta da internet, todo mundo tem acesso à informação. E isso é ótimo, mas a informação não está organizada, a informação está totalmente fragmentada. Então não existe uma linha de raciocínio. E as pessoas vêm com expectativas muito grandes, achando que vai ser muito fácil, muito simples. E assim, não é. Sinto contar para vocês, mas a verdade é que não é fácil, não é simples. Precisa de tempo, precisa de dinheiro, precisa se empenhar. Quanto menos dinheiro, mais tempo. Então, é difícil. Uma outra coisa que é importante, quando eu falo em organizar a casa, é que às vezes as empresas, quando elas procuram a gente, lá na agência, e falo isso porque assim, a gente está há 13 anos no mercado, então a gente já atendeu de comércio pequenininho que está começando, a empresa que está faturando alguns milhões por ano. E geralmente é muito parecido. Então, quem está faturando 50 mil por ano, 100 mil por ano, que está começando agora, e quem está faturando alguns milhões por ano, tem problemas muito parecidos. A diferença é a escala, mas o problema sempre é bem parecido. E quando a gente fala do processo comercial, do processo de vendas, o que acontece? Se a casa não está organizada, não tem o que você faça. Não vai ter resultado. Como assim casa organizada? Vamos lá. Já deve ter acontecido com alguns de vocês aqui, eu acredito nisso. Vamos criar uma campanha patrocinada no Instagram. A gente vai colocar lá uma verba legal, R$100. E aí eu vou vender um produto de R$10 mil. Já começou com alguns erros aí, que talvez alguns de vocês já devem ter identificado. Aí eu tenho uma equipe de 2 pessoas que não estão treinadas. Então, essas pessoas já vão receber os leads, os interessados em comprar aquele produto ou serviço, e essas pessoas não vão estar nem sabendo o que está acontecendo. Da onde que veio esse lead? Quem que é essa pessoa que entrou? Por onde que ela veio? O que ela está querendo aqui? Outra coisa que acontece é a empresa não sabe como se comunicar, porque tem um anseio, tem uma necessidade, um desespero muito grande por bater a meta, né? Por atingir um objetivo. E às vezes, quando a gente tem um desespero muito grande, a gente acaba ficando meio cego. E a gente às vezes não enxerga que o nosso negócio não está no momento de vender, mas sim de organizar, de organização, de preparo, de capacitação. Poxa, Lucas, mas eu abri um negócio, mas eu não tenho tempo para poder ficar pensando em organizar a casa. Eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar todo o investimento que eu fiz em maquinário, em estrutura. Não tem como. Como que eu faço? Eu vou ser muito honesto com vocês. Precisa parar. E precisa organizar as coisas. Por quê? Se a gente não organiza em algum momento, e o momento ideal para organizar é no começo, mas nunca é tarde para organizar, conforme o negócio vai crescendo, a empresa vai prosperando, a gente acaba tendo mais dificuldade para poder conseguir organizar a casa depois. Então, enquanto a minha equipe é pequena, enquanto o meu faturamento não é tão grande, enquanto a minha operação não é tão complexa, é muito mais fácil para eu olhar com calma e tentar entender o que eu posso ajustar, melhorar, para eu ter uma performance melhor de vendas, uma performance melhor em atendimento, em outras áreas da empresa. Organizar a casa não é só a parte da estrutura de como receber um cliente, mas organizar a casa é entender quanto que eu posso investir para atrair mais cliente. A minha marca, a minha empresa, a identidade visual do meu negócio, está fazendo sentido? Eu estou comunicando da maneira correta? O meu cliente está entendendo o que eu quero dizer?
Eu estou conseguindo me conectar com o meu cliente, com o cliente certo? Ou está vindo muito lead, muito cliente errado, que não combina com o meu negócio? O que mais? Organizar a casa. A gente chama isso de branding. E tem um ponto importante. O meu cliente, o meu prospect, o meu lead, seja lá como a gente for chamar, ele sabe quais são os valores do meu negócio? Ele sabe em que eu acredito? Ele sabe qual é a minha missão, visão, valores? Ele sabe quem é a minha marca? E eu costumo dizer que as marcas possuem DNA, assim como a gente. A gente tem uma identidade, a gente tem um DNA, a gente tem características, a gente tem sentimento. As marcas precisam ter sentimento. As marcas, por quê? Porque a gente se conecta com gente não gosta de CNPJ. O processo de venda já é difícil, já é chato. Se não é bem conduzido, o processo de vendas, ele é ruim. Eu tenho uma sensação que eu estou perdendo. Isso não é bom. Então, quando eu organizo a casa e eu vou olhar cada pontinho do meu negócio, eu vou organizar minha marca, minha proposta de valor, eu vou ver se eu estou conversando com o meu perfil de cliente certo, eu vou olhar cada cantinho do meu negócio antes de pensar numa estratégia, antes de fazer um outdoor, um painel de LED, antes de qualquer coisa. Eu vou olhar para dentro e vou organizar. Então, antes de qualquer coisa, vocês têm que organizar. Senão é dinheiro perdido, que a gente não sabe para onde vai, coloca um dinheiro que é o dinheiro que sobrou, ou que eu acho que é o justo de colocar, e aí a gente não tem resultado, porque também não sabe medir. E não vira uma bagunça. Vocês conseguem perceber? E a gente não sai desse looping. Para começar, eu acho muito importante seguir esses pontos. Então é meio que um checklist. Quem quiser fotografar, eu acho legal. Eu fiz justamente para isso, para vocês poderem fotografar. Eu não sei depois se tem como fazer isso, mas aí eu posso ver depois com a Kari ou com o pessoal da associação, mas eu posso disponibilizar também para vocês os slides. Legal, a Karen falou que pode. Então eu vou disponibilizar os slides, aí o pessoal da associação comercial pode compartilhar com vocês, para quem quiser, tá bom? Mas qual que é a ideia? Eu vou tentar usar termo técnico. Se tem alguém aqui da área de vendas, de marketing, eu já vou pedir licença para... Eu vou tentar não usar termo técnico. Então, quem já fez curso, quem tem experiência e tal, eu vou tentar zerar termo técnico e eu vou tentar entregar uma coisa mais cru e de fácil compreensão. Acho que termo técnico e ferramenta vai atrapalhar hoje. Então, eu quero evitar falar de ferramenta, de termo técnico, eu quero falar de coisas mais tranquilas, mais sóbrias, para ser mais fácil. Pesquisa de mercado. Vamos lá. Como que eu faço uma pesquisa de mercado? Eu não sei para onde que eu vou, por onde que eu começo, mas é muito complicado. Eu não tenho a planilha, eu vou lá buscar no Google planilha para fazer download. Não. Abre um arquivo de Word. Tudo que eu vou falar para vocês aqui, dá para poder começar lá no Word, no PowerPoint, bloco de notas do celular. Quando a gente tem uma estrutura pequena, quando a gente não tem muita verba, quando a gente não tem muito tempo, o melhor a fazer é o que dá para ser feito, é o que está ao nosso alcance. Então, não tentem complicar. Quanto mais a gente complica, a gente vai tendo meio que desculpas para não conseguir fazer. Porque, eu não tenho dinheiro, eu não tenho a ferramenta, eu não tenho o software, o aplicativo, o plugin. E tudo vira desculpa para não organizar a casa, tudo vira desculpa para poder não fazer um negócio prosperar. Pesquisa de mercado. Como que vocês podem começar fazendo? Olha para o lado. Então, por exemplo, quem que são os meus potenciais clientes? Quais são os hábitos desses clientes? Quais são as necessidades deles? Quais são as expectativas? Como que é a minha concorrência? Quem são os meus concorrentes? Anota. O que meu concorrente está fazendo de legal? Para onde que o meu cliente está indo? Onde que o meu potencial cliente está comprando? Anota isso. Vai lá e coloca limite. Uma coisa muito importante para quem está nessa fase de organizar a casa, de mexer em pesquisa, é coloca limite. Eu vou fazer pesquisa, quantas empresas eu vou ver? Infinitas empresas? Infinitos concorrentes? Não. Eu vou ver 5. Eu vou escolher 5 concorrentes, eu vou entrar no Instagram, eu vou entrar no site, no Facebook, no TikTok, no blog, e vou ver o que eles estão falando. Com quem que eles estão falando? Quais são as palavras que eles mais usam? Né? Tem campanha patrocinada?
Eles estão fazendo Google? Como que eles estão posicionados no Google? E eu vou dar uma olhada nisso. Deixa eu ir lá ver as avaliações no Google, no meu concorrente. O que o meu cliente está falando? Né? O que o cliente dele está falando nas avaliações? Os comentários nas fotos do Instagram. Que tipo de comentário que é esse que essas pessoas estão fazendo nas fotos? Será que elas amam essa marca? Se elas amam, por que elas amam? Eu vou tentar imaginar e entender para tentar trazer essas características para o meu negócio, caso combinem com o meu negócio. Produto e serviço. Então a gente tem que entender o que a gente está vendendo. Ah, mas o negócio é meu, eu sei o que eu estou vendendo. Você sabe o que está vendendo e eu acredito. Se tem uma coisa dentro da Aproxima que eu faço eu não discuto com o cliente sobre o produto dele e o serviço dele. Ele entende mais que eu. Ele que criou, ele que está lá no front o tempo todo, ele que está lá conversando com o cliente dele, ele que sabe as dores e os prazeres do negócio. Eu não sei. Eu pesquiso, eu estudo, eu tenho alguns anos de experiência, eu conheço o mercado, mas eu não estou lá dentro daquele comércio, dentro daquela empresa, conversando com o cliente do meu cliente. Então, o que é o meu papel? Eu conduzo ele através de perguntas para ele poder, para eu conseguir extrair as respostas certas. Mas quem conhece o produto e o serviço são vocês. Vocês conhecem o que vocês vendem. Agora, tem um ponto muito importante. Não adianta conhecer e a informação está aqui dentro. Tudo que vocês sabem tem que estar escrito em algum lugar. Se não está escrito, não existe. Se existe só, igual a ideia, sabe? Quando está só na cabeça, não existe, não se materializa. É muito importante escrever. E mais uma vez eu falo, abre lá um documento no Word, abre um bloco de notas no celular e escreve. Que produto que eu vendo? Ah, eu vendo arroz. Tá. O arroz é bom por quê? Eu vendo uma blusa. Tá, eu vendo roupa. E a minha roupa é para quem? Quais são as principais características da minha roupa? Né? Quais são os benefícios? Quais são as vantagens de quem compra? Né? Descreve isso. Tem algum diferencial? Isso é um ponto importante. Diferencial. E eu vou abrir esse parênteses agora para falar de diferencial, por quê? O tempo todo, muitas empresas abrem. Poucas empresas com diferencial. Isso é muito importante. E eu não sei há quanto tempo vocês estão no mercado, cada um de vocês deve ter gente que deve ter acabado de abrir um negócio, deve ter gente que deve estar no mercado há 30 anos, eu acredito. Só que precisa de diferencial, todo mundo precisa. Não, o meu negócio não precisa. E diferencial não é, o meu produto tem qualidade, eu tenho um ótimo atendimento. Não, gente, não é, isso não é diferencial. Diferencial é assim, existem 10 lojas de roupa. Quando eu escolho ir na loja A e eu não vou na loja B, é por quê? O diferencial está ali. É o diferencial que me faz escolher se eu vou na A, se eu vou na B, se eu vou na C. Precisa ter diferencial. Então, na hora de escrever sobre o produto ou serviço que vocês vendem, vocês colocam a descrição lá mesmo. Eu vendo isso, aquilo, e esse produto, e coloca todos os detalhes, escreve. Digo até para escrever por quê? A hora que vocês precisarem treinar alguém, passar essa informação para frente, vocês vão ver que se isso está escrito, vai economizar um tempo enorme lá na frente, na hora que a equipe for crescendo. Então escrevam. Perfil do cliente ideal. Aqui a gente pode usar um termo técnico, que é o ICP. Perfil do cliente ideal é diferente de target, é diferente de público-alvo, é diferente. Perfil de cliente ideal, o que é? Perfil de cliente ideal é quando eu entendo que é o perfil é aquele cliente que eu tenho fit, que combina. Cliente que não reclama, que ele tem resultado, eu consigo entregar o que eu prometi, o processo é gostoso, é aquele que dá retorno, que dá lucro, é aquele cliente que o processo de vendas, de ponta a ponta, é prazeroso para a gente e é prazeroso para ele. Esse é o perfil de cliente ideal. Mas eu vou só vender para o cliente ideal? Não, infelizmente não. A gente não consegue fazer isso. Eu queria também pegar e falar assim, vou vender só para o cliente ideal. Não dá, né? A gente precisa de dinheiro, a gente tem conta para pagar, a gente não vende só para o cliente ideal. Mas, quando eu tenho uma descrição do meu cliente ideal, isso me ajuda
na hora de escolher entre eu dou mais atenção para atender essa pessoa ou eu vou ficar insistindo nessa aqui que está complicando minha vida. Então faz todo sentido. Quando a gente tem um cliente ideal, a gente sabe na hora de negociar como negociar e até onde vale a pena negociar. Quando eu sei quem é o meu cliente ideal, eu não perco tempo com quem eu sei que vai me dar problema lá na frente. E isso pode ser para produto ou para serviço. Ter perfil de cliente ideal montado é para qualquer tipo de negócio. Estratégia de vendas. Então, a gente tem... Se eu tenho pesquisa de mercado, eu tenho produto definido e eu sei que é meu cliente, aqui na estratégia de vendas eu já começo a pensar assim, o que eu posso fazer para me conectar mais com esse cliente, que é o cliente certo, que é o que eu quero. E como que eu monto essa estratégia? Se eu sei quem é meu cliente, eu tenho a descrição do serviço, eu posso usar os dados que eu colhi lá na concorrência para começar a traçar algumas coisas, como por exemplo, eu vou abrir uma conta no TikTok ou no Instagram? Se eu estou vendo, você vai avaliar várias coisas, né? Você vai avaliar, por exemplo, se você tem uma facilidade maior de gravar vídeo, tá bom, você pode ir para um TikTok. Talvez se você não tem, vamos ficar no Instagram mesmo. Agora, se você viu que a maioria dos seus concorrentes estão no Instagram, já é um caminho, né? Se você viu que tem muitos concorrentes fazendo o Google patrocinado, também é um caminho. Não é bom copiar o que os outros estão fazendo. Mas quando eu tenho consciência de qual é o meu produto, eu tenho consciência de qual é o meu cliente, e eu entendo como que o mercado está, eu consigo juntar essas 3 informações e fazer boas escolhas para montar meu planejamento estratégico. Então eu sei se eu vou fazer um outdoor, eu sei aonde que eu vou colocar. E se eu não vou colocar, por exemplo, mas só tem essa avenida, mas eu já vi que o meu cliente nem passa nessa avenida. Eu já vi que não faz sentido colocar lá, entendeu? Ou descobrir que o meu concorrente ele reserva aquele outdoor 1 ano antes. Então eu vou pensar assim, bom, talvez seja um lugar bom, porque se ele está 1 ano antes reservando, eu acho que eu preciso ficar esperto e tentar reservar antes dele no próximo ano, vou ficar de olho. Mas é muito importante que vocês saibam conectar os pontos. Eu acho que o segredo é conectar e ver o que faz sentido. Conhecendo o cliente, conhecendo o produto, e a concorrência e o mercado, a gente consegue traçar um caminho para começar a montar uma estratégia. Depois da gente desenhar uma estratégia, e ali na estratégia eu vou pensar quais são os canais que eu vou usar, né, para vender. Eu vou usar as redes sociais, eu vou usar o site, eu vou usar minha loja física, eu vou ter um vendedor que vai ligar para as pessoas, eu vou fazer o WhatsApp, eu vou fazer e-mail marketing, vai ser outdoor, eu vou vender de porta em porta. A gente precisa organizar isso tudo, né? Então a gente vai precisar organizar. Como agora que eu consigo definir as metas de vendas? Muita gente acaba definindo meta de venda com base no quê? No que eu preciso de dinheiro. Então eu preciso faturar tanto, então a meta é essa. Mas a gente tira o número do nada, assim, tipo, eu preciso desse dinheiro, então a meta vai ser essa. Mas com base em quê? Não pode ser com base em eu preciso, eu tenho conta para pagar, tenho um boleto. Não dá. A gente precisa fazer como? A gente precisa olhar para dentro do negócio mais uma vez e entender algumas coisas, como, por exemplo, quais são os objetivos do meu negócio a curto, médio e longo prazo? Onde que eu quero chegar? Eu preciso entender onde eu quero estar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos. É extremamente importante que eu enxergue isso. Ah, Lucas, mas é só faturamento? Não. Quando vocês vão entrando um pouquinho mais dentro de vendas, vocês vão vendo que faturamento, dinheiro, lucro, tudo isso é só um resumo. Antes vem muita coisa. E aí, se eu for me aprofundar com vocês, eu vou pensar, por exemplo, quantas pessoas estão entrando em contato comigo no mês? Quantos leads eu estou conversando? Isso pode ser uma meta. Não é uma meta de venda, mas eu posso falar assim, eu preciso conversar com 100 pessoas por mês. É uma meta. E é uma meta muito importante.
porque ela reflete depois no impacto nas vendas, mas não é uma meta de venda. Eu posso falar que eu preciso alcançar, ou seja, eu preciso ser visto através de algum tipo de publicidade por 50 mil pessoas num período de 3 meses. Não é venda, mas eu preciso ter essas metas, eu preciso ter esses objetivos para o negócio andar. Se a gente coloca só o foco no financeiro, na venda mesmo, em passar o cartão, fazer o Pix, emitir o boleto, o que acontece? Quando eu não atingo, eu fico frustrado. E aí eu desconsidero todo o trabalho que eu e minha equipe tivemos para poder ter leads qualificados, para poder, de repente, a pessoa ter passado mais tempo dentro da minha loja. De repente, eu não tinha cliente dentro da loja. Agora eu tenho mais clientes dentro da loja. As vendas não estão acontecendo, mas eu tenho cliente dentro da loja. Ah, eu tenho um site, o site não está fazendo venda. Mas antes as pessoas ficavam 30 segundos no site, agora as pessoas estão ficando 3 minutos, tem alguma coisa boa. Alguém fez alguma coisa ali interessante que fez com que as pessoas permanecessem mais tempo. Ah, antes eu postava um vídeo e as pessoas ficavam assistindo. Vamos lá. Antes eu postava um vídeo, independente de onde eu postava, e eu tinha 100 visualizações. Nossa, é muito pouco. 100 visualizações é pouco demais. Só que o que acontece? Antes, eu tinha uns 100 pessoas que assistiam o vídeo de 1 minuto. As pessoas estavam assistindo 3 segundos. E ó, saía, picava a mula, saía de lá, não queria ver, que vídeo chato, não entrega nada, coisa boba. Agora, as pessoas estão ficando mais tempo no meu vídeo. O vídeo é 1 minuto, as pessoas estão ficando 40 segundos, estão absorvendo mais conteúdo do meu vídeo. Isso é meta, entendeu? E são indicadores que eu preciso criar para o negócio fluir. Ah, mas não impacta na venda final. Impacta. Impacta. E eu também começo a valorizar a minha equipe, eu começo a valorizar o tempo que eu estou dedicando, o dinheiro que eu estou colocando, porque, mais uma vez, se eu coloco foco lá no dinheiro entrando no caixa, que eu sei que é importante, quando o dinheiro não vem, eu falo assim, não fez sentido, perdi tempo, perdi dinheiro, e não, eu preciso enxergar todo esse crescimento que eu tive em outras coisas. Então, faz bem para vocês terem esse tipo de indicador, olhar para esse tipo de coisa, porque vocês vão se sentir mais importantes e vão ver que, tipo assim, eu não bati a meta de venda, mas olha só todos esses outros números que eu alcancei. Estou orgulhoso de mim e da minha equipe, eu fiz um trabalho legal. Considerar fatores, analisar desempenho passado, né? Então, só voltando, como definir metas de vendas. Então, entender os objetivos da empresa, que a gente falou agora, meta curto, médio e longo prazo. Analisar o desempenho passado. Quanto você vendeu no passado? Quais foram as tendências? Então, assim, quando eu olho, né, para os negócios que estão há mais tempo no mercado, eu consigo olhar 1 ano, 2 anos, 5 anos, para quem tem a casa organizada, né? Para quem tem lá um sistema de ERP, algum sistema financeiro, para poder deixar as coisas organizadas. Eu olho e eu sei quando que eu tive pico de venda, e aí eu consigo pensar no ano seguinte, olha como as coisas se conectam. Se eu olho para os últimos 2 anos, para o último 1 ano, e eu sei que eu tive picos de venda em julho, mas, sei lá, o meu mês de abril não foi tão bom, eu posso pensar em como ter uma performance melhor de vendas em julho, e eu posso ver o que eu posso fazer para melhorar o mês, de repente, de abril, que não foi tão bom. E aí é para onde que isso vai, anotado? Para o meu planejamento, para a minha estratégia. Isso tem que estar escrito. Se não está escrito, é mais uma coisa, fica só na ideia e não se torna real. Então é importante escrever por conta disso. Eu tenho que considerar alguns fatores externos, como, por exemplo, mudança na economia, mudança no mercado, coisas que podem impactar as vendas. Então, cada negócio é único, mas eu preciso olhar para o meu negócio e entender. Eu fui lá, tracei uma meta, falei, vou acontecer isso. Tá. Mas agora eu também preciso escrever em algum lugar quais são os fatores externos, ou seja, o que eu não tenho controle, né? Que pode ser que atrapalhe a alcançar essas vendas. Ah, fizeram uma reforma na frente da minha loja, atrapalhou?
Tá, beleza, eu não tenho controle. Isso precisa estar mapeado, precisa estar escrito em algum lugar. O que adianta estar escrito? Adianta que eu posso ter plano B na hora de pensar numa estratégia. Então eu penso assim, se acontecer isso, eu tenho um plano B e eu vou para esse caminho. Se eu não tenho um plano B, na hora que acontece alguma coisa que eu não estava esperando, eu tenho um problema de timing. Que eu não vou conseguir ser tão criativo e tão rápido de tomar uma decisão para poder anular aquele fator externo que aconteceu, ou para poder, pelo menos, dar uma melhorada naquilo. Fez sentido para vocês? Estabelecer metas realistas. Adianta falar que eu vou faturar tantos milhões no ano, sendo que eu não vou? Eu sei que eu não vou porque eu não tenho equipe, porque eu não tenho estrutura, nem para atender a quantidade de cliente. Eu não tenho maturidade ainda para poder estruturar uma operação para ter esse faturamento. Faz sentido? Não, não tem como. Não é legal. E não é legal para a saúde mental de vocês até, né? Se a gente for até indo para esse lado, é péssimo. É para poder destruir a cabeça, colocar uma meta em que eu não vou conseguir atingir. Por isso que existe até uma ferramentinha que alguns de vocês devem conhecer, que é aquela meta smart, né? Que você vai lá, tem que ser alcançável e tal. Então, vocês já devem ter visto. Então, meta tem que ser realista, eu tenho que alcançar. Por isso também que a gente coloca objetivos a curto, médio e longo prazo, porque eu amarro isso com as metas. E aí eu pego e coloco. Eu preciso de 100 clientes até o fim do ano. Então, eu posso, de repente, alguém me ajuda a fazer as contas? Não, vamos lá, para facilitar para mim. Eu preciso de 120 clientes no ano. Um ano tem 12 meses, eu preciso de 10 clientes ali todo mês, né? Não é muito mais fácil eu quebrar desse jeito? E se eu quebrar mais um pouco e ser semanal? Então, se eu preciso de 10 clientes no mês, eu tenho 4 semanas, eu divido esse 10 por 4, legal. Tá vendo como vai ficando mais alcançável? Tudo é uma questão de mudar a forma como a gente enxerga. Isso dá um gás, dá um respiro, né? A gente não fica tão desesperado pensando assim, nossa, eu tenho que alcançar 120 clientes no final. Não, eu posso alcançar 2 toda semana, 3. Isso vai me ajudar a bater a meta no fim do ano. Ah, eu não consegui bater a meta essa semana. Tá bom, você tem mais algumas semanas pela frente. Monitorar progresso. Depois de definir as metas, é importante acompanhar o seu progresso e fazer ajuste, que é o que eu acabei de falar. Então, se eu tenho clareza da onde eu quero ir, quais são os números que eu preciso alcançar, eu preciso monitorar. Criei a planilha no Excel e abandonei ela. Nunca mais fui ver. Não adianta. Muita gente faz isso. Abandona completamente todo esse trabalho que teve de organizar a casa e simplesmente não acompanha, não monitora, ou seja, não sabe se está dando certo, não sabe se está dando errado, coloca a culpa em tudo, menos em dedicar tempo, menos em parar para poder olhar se as coisas estão funcionando ou não. Quando a gente monitora o progresso, a gente consegue ajustar a rota no meio do caminho. Se eu estou fazendo uma ação e eu estou, sei lá, há 1 mês, 2 meses, não está dando certo, eu tenho que parar, eu tenho que ver o que está acontecendo, eu vou esperar 10 meses, eu vou esperar 6 meses para poder falar, nossa, não bati a meta, e agora? Agora acumulou e agora o problema é o dobro, é maior, é mais complicado. Se parasse toda semana para monitorar e para acompanhar, o problema não estaria tão grande assim. Quais são as etapas de um processo de vendas? Isso aqui todo mundo deve ter visto em algum lugar, em algum momento, de alguma forma, com cores diferentes, mas acho que vocês já devem ter visto. Aqui eu coloquei para ficar fácil para vocês visualizarem. A gente tem, eu costumo dizer que nada está escrito em pedra, tá, gente? Então, cada negócio, cada nicho, cada segmento funciona de um jeito, mas isso daqui é um básico para vocês conseguirem visualizar. Jornada de compra do meu cliente, funil de marketing, e no meio são as ações e o que eu espero que aconteça. Jornada de compra, aprendizado e descoberta. Antes de comprar alguma coisa, eu preciso passar por essa fase.
eu preciso o quê? Saber o que é isso, né? Eu vou comprar, por exemplo, uma roupa, eu vou numa oficina mecânica, eu não sei, eu preciso descobrir a marca, o produto, a solução precisa ser vista, né? A gente é visto para poder ser lembrado. Se a gente não é visto, a gente não é lembrado. Com quem que eu falo? Visitantes, clientes que estão andando na calçada, né? Então, jornada de compra, eu vou falar sobre aprendizado, sobre descoberta. Eu preciso aparecer para as pessoas, eu preciso mostrar para as pessoas que eu existo. Por isso que muita empresa, às vezes, sempre foca muito no logo. Eu preciso que o meu logo apareça. Faz um pouco de sentido, principalmente aqui, no começo da jornada. Vídeo institucional, aqui, começo da jornada. Eu preciso contar para as pessoas quem que eu sou, o que que eu acredito, é aqui. Com quem que eu falo, pessoas são mega frias, elas nem sabem que eu existo. O que que eu tenho que fazer? Atrair atenção. E eu preciso atrair a atenção dessas pessoas. Eu preciso que as pessoas olhem para mim. Você não quer vender para ela aqui? Não, não, não. O pior erro que vocês podem fazer é querer vender para uma pessoa que vocês nunca viram. A gente vende para quem conhece, a gente vende para quem teve algum tipo de relacionamento. A gente não vende para uma pessoa completamente desconhecida, fria. Ah, mas eu vi um vídeo na internet falando que dá para poder vender para lead frio. É outra história. É outro contexto. É outro negócio. É outra realidade. É outra situação. Isso até abre um outro parêntese para eu falar. Gente, nem tudo que está na internet é verdade. Nem tudo que os gurus falam dos faturamentos de 7, 6 em 7, gente, nem tudo é verdade. Tudo tem contexto, tá? Ah, mas fulano, amigo do meu vizinho, falou que faturou 1 milhão em 7 dias. Ele investiu 900 mil que ele pegou lá no BNDES, está todo enrolado. Fatura 100 mil só, lucro, olha isso. A gente precisa entender as entrelinhas, precisa entender contexto. Voltando. Jornada de compra, reconhecimento de problema. Eu preciso mostrar problema, dor, desafio, é um negócio que eu acho meio chato. Mas, vou usar esses termos aqui. Eu preciso mostrar para essa pessoa que sabe agora que eu existo, que existe um problema, existe uma dor, existe um desafio, existe uma pedrinha ali no calcanhar dela. E aí eu falo com quem? Com uma pessoa que já está um pouquinho mais qualificada, ela pelo menos sabe que eu existo. Qual que é o meu objetivo aqui? É vender? Também não. Meu objetivo aqui é converter. Converter o quê? Converter uma pessoa que era fria para uma pessoa meio morna agora. Ela sabe que eu existo. Ela sabe que tem um problema. Talvez ela até tenha já meu contato salvo lá no WhatsApp. Talvez ela tenha entrado no meu site, preenchido talvez um formulário, dei alguma coisa de graça para ela, dei um brinde. Consideração da solução. Agora, aquela pessoa que era fria, ficou morna, essa pessoa agora, ela está considerando a minha solução uma solução para a dor, para o desafio dela. Ela está considerando a minha marca como uma das maneiras de resolver aquilo. E aí, qual que é o meu objetivo? Relacionamento. Eu preciso trazer essa pessoa para perto, eu preciso conversar, eu preciso ter intimidade, eu preciso trocar uma ideia ali. Porque essa pessoa precisa sentir confiança, ela precisa confiar em mim. E aí eu preciso mostrar para ela que eu sou a melhor opção. Eu começo a trabalhar isso. E aqui a gente vem para a última etapa, que não é a última, porque tem várias outras depois, de fidelização, tem o pós-venda, tem tudo isso. Mas aqui eu preciso fazer essa pessoa tomar a decisão. O que eu tenho que fazer? Vender, para ela virar cliente. Tudo isso demora quanto tempo? Depende. Tem empresa que, dependendo do produto, demora 3 meses, 28 dias. Essa mesma estrutura aqui
a gente consegue aplicar na pessoa que está no sinal vendendo paçoca, bala, a mesma estrutura. E ela faz em 30 segundos para conseguir convencer. Então, depende. Às vezes dura 1 hora, às vezes dura 2 dias, 1 semana, mas não tem um tempo certo. Cada negócio vai ter um tempo ali de maturação. Alguém vai me falando sobre o tempo, tá? Se eu tô passando, só para saber. Se vocês também não estiverem gostando, vocês fazem uma cara feia, assim, fechada, de bravo, para eu poder entender até onde eu vou. Como eu disse, é aula. Tem dúvida também? Pergunta, que eu vou gostar de responder, tá, gente? Bom, a gente tem, deixa eu ver, o que eu já falei sobre essa parte, porque eu sou antecipado, né, meio ansioso. Então eu já falei sobre isso daqui, vou pular. Agora eu vou passar por uma parte bem rapidinho para vocês visualizarem. Alguns de vocês aqui são do comércio, outros são prestadores de serviço. Cada um tem um jeito de captar cliente, cada um tem um funil, cada um tem uma jornada de compra, são diferentes. Mas o que eu quero fazer aqui é mostrar para vocês que existem 2 tipos de prospecção. O que é prospecção? É o ato de ir atrás do cliente, ou o cliente vir até mim, é conseguir mais cliente, é essa ativação que eu tenho que fazer. Eu tenho a prospecção ativa e a prospecção passiva. Prospecção ativa, o que acontece? É quando eu vou atrás do cliente. Tá, o que é melhor? É a prospecção ativa ou a passiva? Não tem melhor, não tem pior, não tem mais barata, mais fácil, mais difícil, não tem. Depende. Eu vou mostrar aqui. Na prospecção ativa, uma coisa legal que acontece, eu tenho um controle de quem entra no meu processo comercial. Porque eu vou atrás, eu vou criar campanha, eu vou movimentar a minha equipe para minha equipe ir atrás de leads, de prospects, de pessoas para eu poder conversar. Eu tenho um controle maior. Eu posso investir em campanha patrocinada, eu posso mandar alguém ir para a rua com uma prancheta, posso fazer um monte de coisa. WhatsApp, eu tenho um controle do meu processo comercial. Isso é uma coisa boa. Outra coisa boa, eu consigo ter um ticket médio mais alto. Ou seja, o cliente geralmente, como eu que estou escolhendo o cliente, eu posso ir atrás de clientes que tenham um ticket médio maior, que gastam um pouquinho mais. E eu deixo de lado aqueles que não são tão legais ali, não são tão lucrativos. Agora, um ponto que não é tão bacana. Eu tenho menores taxas de conversão nas primeiras etapas. O que é isso? A pessoa não está me procurando. Ela nem sabe que eu existo. Lembra lá no funil? Ela nem sabe que eu existo. Eu vou atrás de uma pessoa que às vezes nem sabe que eu existo. É mais fácil ela dizer sim ou não? É mais fácil ela dizer não? É mais fácil ela, tipo, não quero, não conheço. Aí vai de argumento de venda, né, de copy, de se conectar com a pessoa, usar as palavras certas, vai desse contexto. Mas, de modo geral, eu tenho menores taxas de conversão naquelas primeiras etapas que eu mostrei no funil. Eu vou entrar em contato com muita gente e nem todo mundo que eu vou entrar em contato vai simpatizar pela minha oferta. Mas até aí, ok. Depois eu tenho ali maiores taxas de conversão nas últimas etapas. Como assim? Se a pessoa aceitou falar comigo e eu era um completo desconhecido e ela aceitou me ouvir, provavelmente ela tem mais chances de fechar comigo porque ela topou ficar no processo de vendas. Ela escolheu. Então, quando eu falo de prospecção ativa, eu tenho chances maiores da pessoa fechar comigo lá nas etapas finais. Então, aqui na boca do meu funil, eu vou ter muita gente entrando e eu controlo quantas pessoas entram. Então, vai lá, falam para mim. Meta, falar com 100 pessoas no mês. Eu vou atrás de 100 pessoas, eu consigo ir atrás. Só que nem todo mundo vai gostar, nem todo mundo vai dar um ok. Mas lá na boca do funil, na hora de fazer a venda, eu vou conseguir vendas melhores e vou conseguir taxas maiores de conversão. Porque quem disse não já ficou lá atrás. A maioria que disse não já ficou lá atrás. Depois eu tenho uma outra questão que é eu evito saturação da minha equipe. O que é isso? Como eu controlo quem entra e quem sai de cliente, quantidade de cliente que eu converso, eu consigo equilibrar a minha equipe para ela não ficar sobrecarregada. Então, minha equipe de atendimento, minha equipe de vendas, eu consigo controlar. Poxa, se eu
prospectei 100 leads e a minha equipe está lá frenética falando com todo mundo e não vai conseguir atender mais pessoas, eu dou um pause. Por quê? Porque eu quero que todo mundo tenha uma boa experiência de compra. Todo mundo tenha uma boa experiência nesse processo, que seja prazeroso. Eu quero minha equipe também trabalhando feliz. Eu não quero fazer as coisas tudo com pressa, de qualquer jeito, só para bater a meta. Custo de aquisição de cliente mais caro, que é o famoso CAC. Por que é mais caro? Porque eu tenho que ir atrás, eu tenho que investir mais em publicidade. Então, prospecção ativa é mais caro, né? Eu tenho que encontrar a pessoa certa, eu tenho que persuadir ela, eu tenho que convencer. Eu invisto muito em publicidade, eu invisto muito para convencer, seja em campanha no Google, seja em campanha patrocinada, seja em equipe de venda, seja em ligação. Eu gasto mais dinheiro. É normal. E eu tenho um LTV normalmente mais alto. O cliente que ficou comigo durante todo esse processo, é óbvio que ele foi com a minha cara, ele gostou de mim, ele gostou da solução que eu estou entregando para ele. Então, se eu fizer tudo direitinho, depois do contrato fechado, provavelmente esse cliente vai ficar comigo bons anos. E isso vai fazer eu ter um LTV lindo. Prospecção passiva é quando o cliente vem atrás de mim. E aí, quais são os pontos? Menor controle de quem entra no processo. Eu tenho que ficar lá esperando o cliente vir. Eu não consigo controlar quantos clientes vão vir. Eu tenho que ficar esperando. Eu posso fazer um esforço aqui, acolá, mas eu estou esperando, eu não tenho controle. Se vão ser 100 pessoas, se vão ser 1000 pessoas, eu não consigo ter esse controle. Maiores taxas de conversão nas primeiras etapas. Algumas coisas eu vou pular porque não fazem tanto sentido para o contexto nosso de agora. Maiores taxas de conversão nas primeiras etapas. Enquanto a prospecção ativa, eu tenho muita gente dizendo não e saindo do meu funil logo de cara, porque eu fui procurar a pessoa e a pessoa não tem interesse, aqui é a pessoa que me procurou. A pessoa que me procurou, ela já gosta de mim, ela já gosta da minha solução, ela já tem um pouco mais de interesse. Ou seja, não faz sentido ela entrar em contato e sair. Só se eu der um fora muito grande. Porque pensa, a pessoa se teve o trabalho de mandar mensagem no Instagram, procurar meu WhatsApp, mandar mensagem, falar lá no site, e aí ela vai embora? Não vai. Vai embora porque eu errei em alguma coisa. Ou porque eu também estava me comunicando errado e trouxe a pessoa errada. Menores taxas de conversão nas últimas etapas. No começo, mais gente ficando, no fim, mais gente saindo. Por quê? Desalinhamento, pode ser que o que eu estava ofertando não era o que a pessoa estava esperando. Normal. Então, é totalmente o contrário da prospecção ativa. Pode saturar a equipe rapidamente, ou seja, eu não tenho controle nenhum de quantas pessoas estão entrando, eu posso do nada deixar minha equipe sobrecarregada. Mas isso é bom porque tem muito cliente. Não, porque eu não consigo dar um bom atendimento, eu não consigo entregar o que eu prometi muitas vezes, eu atraso prazo, fica tudo descoordenado. Custo de aquisição de cliente normalmente é mais barato. Custo de aquisição de cliente mais barato por quê? Porque não fiz tanto esforço para aquele cliente vir. Aquele cliente veio organicamente, ele veio conversar comigo por livre e espontânea vontade. Talvez eu tenha feito algum trabalho de posicionamento de marca e tal. Sim, mas pensando cru aqui, é mais barato. Geralmente, não é fato, mas é um cliente que não fica comigo durante tantos anos e, consequentemente, ele não gasta tanto comigo. Não está escrito em pedra, não é verdade, mas pesquisas indicam que clientes que vêm de prospecção passiva, eles não vão ficar tanto tempo assim comigo. Posso mudar as pesquisas? Lógico. Se eu faço um bom atendimento, crio um momentos wow, consigo encantar o cliente, faço um pós-venda maravilhoso, estou sempre presente na vida do meu cliente, mostrando para ele que eu sei que ele existe, que ele não é só um número, ele vai ficar comigo bastante tempo, independente se veio de prospecção ativa ou passiva. Quais ferramentas ou recursos eu posso usar para fazer a gestão comercial da minha empresa? Não adianta a gente ter tudo isso que a gente falou escrito no Word, no Excel e tal, se eu não tenho... E assim, vou ser sincero com vocês, de tudo isso que está escrito aqui, o mais importante do meu ponto de vista, e o que quase nenhuma empresa tem,
E eu vou falar com vocês que, assim, sei lá, um ano inteiro, eu acho que 5% das empresas que eu encontro, que eu converso, não é nem que eu atendo, é que eu encontro, tem um CRM. Não precisa ser um sistema de CRM, que é para eu poder controlar o meu relacionamento com o cliente, ter todo o histórico lá, quem é, quando que é o aniversário, quando que ele comprou pela última vez, quando ele comprou a primeira vez, o que que ele mais compra. Não precisa nem ter esse sistema. Se tiver, é bom. Vocês podem pesquisar lá no Google, CRM gratuito, tem um monte, um monte. Vocês podem ir lá, cadastra o e-mail, cria uma conta gratuita e vai testando todos para ver o que, que combina mais com o negócio de vocês. CRM é vida. Eu preciso saber quem é o meu cliente, quantas pessoas eu falei no mês, dentro do meu funil que eu mostrei para vocês, dentro da minha jornada. Eu preciso saber, por exemplo, entrou 100 pessoas lá no começo? Legal. Mas e na próxima etapa do funil? Eram 100, agora é quanto? 50? Puxa, eu perdi 50 pessoas na hora de trocar de uma fase para outra. O que, que aconteceu? A longo prazo, eu gero relatório e eu consigo sentar com a minha equipe, ou sozinho, caso eu seja a minha própria equipe, e eu consigo parar para ver o que está acontecendo entre essa etapa e essa etapa que eu estou perdendo aí oportunidades de negócio. Então, eu amo o CRM, eu acho que toda empresa, uma das primeiras coisas que deveria ter um sistema de CRM, ou vai lá no Excel e cadastra, cria em algum lugar, tá? Que não seja papel, gente, ficha, por favor, não façam isso. Não dá mais. Por quê? Na hora de criar uma campanha patrocinada, na hora de criar uma ação mais estratégica, as coisas precisam estar digitalizadas para a gente conseguir criar campanhas e ações mais inteligentes. Tá? Não vou me aprofundar muito, mas é importante. Se vocês ainda têm lá as coisas escritas em ficha, na loja, em algum lugar, por favor, comecem a digitalizar, escreve, cadastra em algum lugar. É muito importante. Ai. Poderia dar um exemplo para a gente de o que tem nesse CRM, que eu escuto muito falar de CRM, mas na verdade não sei o que tem, o que está lá dentro, né? Legal. Quais são as informações importantes que precisam estar lá dentro, que a gente, como proprietário ou vendedor, tem que colocar lá. Ótimo. Qual é o seu nome? Rodrigo. Beleza, Rodrigo. Obrigado pela pergunta. Bom, muitas outras pessoas devem ter essa mesma dúvida do Rodrigo. Eu também ouço isso, Rodrigo, direto, que as pessoas sempre falam assim, eu já ouvi falar, mas eu não sei o que, que tem. Como é que faz? Lá você vai cadastrar o seu cliente. Quais são os dados que você vai colocar lá? Gente, cada sistema é de um jeito. E cada negócio também, né? Então, assim, um salão de cabeleireiro, o CRM vai ter um jeito, uma configuração, uma especificidade. Se eu tenho uma oficina mecânica, é outra coisa. Se eu tenho uma contabilidade, é outra coisa. Cada um é de um jeito. Mas, basicamente, eu preciso de nome, eu preciso de e-mail, eu preciso de WhatsApp, eu preciso do endereço quando dá, eu preciso saber lá, por exemplo, o aniversário, eu preciso saber o que produtos essa pessoa está comprando de mim, eu preciso ter anotado quando que ela comprou a última vez, porque com o tempo eu vou conseguindo gerar relatórios e eu vou tendo mais inteligência. Então, tem alguns sistemas que nem são tão caros e tão complexos assim, que a gente consegue gerar relatórios e a gente saber, por exemplo, de automatizar quando que aquele cliente deve fazer uma outra compra. Então, olha, ele comprou, sei lá, a cada 3 meses o produto acaba e ele precisa fazer uma compra nova. Será que não é legal, então, eu usar o CRM para automatizar isso? Para um alerta, um lembrete para mim, para eu entrar em contato com ele antes dele vir? Vai que ele esquece. Eu mostro para ele que eu sou legal, eu ajudo ele. Quero vender, mas eu também quero ser legal. O meu produto entrega uma solução e eu quero mostrar isso. Respondi a pergunta? Fez sentido? Legal. Lucas, aqui, a Karen aqui no fundo. Tem uma pergunta no chat aqui do Zoom. O Wellington pergunta: como posso estabelecer uma maneira de saber se um produto recém-lançado está vendendo bem, sendo que não tenho concorrência na região? Como saber se ele está vendendo bem? Vamos lá.
é complicado porque não tem histórico. Então, se a gente não tem histórico, eu não consigo ter comparativo. Para saber se está vendendo bem, também esse bem é relativo. Por quê? É o Wellington, né? Por que é complexo, Wellington? Eu não tenho histórico, eu não tenho como comparar com a concorrência, eu não tenho como comparar comigo mesmo. E se o Wellington tiver feito o dever de casa e tiver traçado a meta, objetivo, curto, médio e longo prazo, esse bem, para saber se teve um resultado bom ou não, ele consegue olhar talvez para quanto ele investiu para ver se teve o resultado que ele esperava. Acredito que essa é a melhor forma, de um jeito resumido, logicamente, respondendo a pergunta do Wellington, tá bom? Bom, vamos continuar. Depois do CRM, a gente tem algumas outras ferramentas que podem ajudar. Então, eu tenho ferramenta de automação de vendas, que elas podem automatizar algumas tarefas repetitivas, como enviar e-mail para as pessoas, acompanhar o desenvolvimento desses leads, né? Não tem receita pronta, porque cada negócio é de um jeito, tá? Então, assim, não existe. Se alguém chegar para vocês e falar, essa é a solução para o seu negócio, cada negócio é de um jeito. A gente tem que parar e ouvir. Não acreditem, por favor. Eu acho que a única coisa que eu queria que vocês saíssem daqui com isso é, não acreditem em pessoas que batem na porta de vocês oferecendo assim, solução pronta. Se a pessoa nem te ouviu, ela já te dá uma solução. Gente, se a pessoa nem ouviu, como que ela sabe? Ela não sabe quem é meu. O que eu mais ouço é isso. Um case rápido para vocês. Tem tempo de compartilhar, né? Eu tenho uns minutinhos. Legal. Uma cliente nossa, ela chegou pra gente e falou assim, Lucas, é muito doido. Ela pegou e falou assim, Lucas, um rapaz veio aqui oferecer tráfego pago. E aí ele pegou e falou pra mim assim, olha, a gente tem que investir R$3.000 em tráfego pago, tanto nas redes sociais, tanto no Google, e aí a gente vai pegar e vai conseguir vender R$70.000 num período de 15 dias. Da onde que ele tirou que é R$3.000? Da onde que ele tirou que é 15 dias? Ele nem sabe o que a pessoa vende. Ele não sabe o ticket médio. Ele não sabe o custo de aquisição de cliente. Ele não sabe o preço do produto. Ele não sabe as marcas que a empresa trabalha. Vocês conseguem entender que fica uma informação muito infundada? Não acreditem nunca. Não existe nada pronto. Não existe receita de bolo. Qualquer profissional que for trabalhar com vocês precisa minimamente ter uma reunião para fazer um diagnóstico e entender os números de vocês para poder conseguir montar uma proposta que faça sentido. Caso contrário, não existe nada pronto e que vai dar muito resultado. Não tem como. A pessoa não tem de onde tirar a informação. Então, desconfiem. Software para analisar dados. É a mesma coisa. Então, existem sistemas, por exemplo, que eles ajudam a gente a analisar os dados do CRM para a gente poder identificar algumas tendências e padrões no consumidor e conseguir automatizar, por exemplo, esses lembretes para poder gerar uma compra com recorrência e tal. Outro recurso, né, porque a gente está falando aqui de ferramentas e recursos, é treinar a equipe. Treinar a equipe é fundamental. Ah, eu preciso investir muito dinheiro em treinamento? Se você tiver, é bom investir. Se você não tiver, o que você faz? Você é o dono, você conhece o produto ou o serviço. Você vai sentar com a sua equipe, que pode ser uma, pode ser duas, pode ser 10, 15, 12, e você vai explicar. Que produto que é esse, para quem que a gente vende, o que as pessoas mais reclamam, o que as pessoas mais gostam. E aí você vai escrever isso e vai passar. E você vai começar a treinar. Ah, é o melhor treinamento que tem? Pode não ser, mas é o melhor que eu posso fazer agora. O melhor que eu posso fazer agora é melhor do que eu não fazer nada, a equipe não conseguir performar e eu culpo a equipe que não performou. Sendo que a equipe nem sabe, às vezes, sobre o produto. Nem usou, nem comeu, nem experimentou. Como que alguém vai vender uma coisa que não acredita, que não tem contato com aquilo? Então, investir em treinamentos é importante. Pesquisa. Então, a aplicação de pesquisa nas equipes de vendas, clientes e prospects. Eu gosto muito desse processo de pesquisa. Google Forms. Vou lá, Google Forms, gratuito. Quem não sabe, vai lá, joga no Google, pesquisa Google Forms, cria um formulário.
Envia para a equipe de vendas, se for muito grande, para eles responderem. Envia para os clientes, para a gente poder ouvir os clientes. Envia para quem não fechou. Eu amo falar com quem não me contratou. É ótimo isso. E geralmente as pessoas acham meio estranho. Elas ficam, por que ele quer saber? É importante. Eu sei porque a pessoa não me contratou, eu não vou perder cliente lá na frente, porque eu vou arrumar o que essas pessoas, eu vou consertar, eu vou melhorar um motivo, né, para poder excluir essa possibilidade nas próximas vendas que eu vou fazer. Então, fazer pesquisa é de graça, só precisa de tempo para escrever no Google Forms e mandar. Pesquisa com o cliente interno, equipe. Eu fazer uma pesquisa com a minha equipe é importante. Ouvir a equipe é importante. Eu fazer pesquisa com meus clientes e fazer pesquisa com quem não fechou comigo. Uma dica. O que eu vou escrever nessas pesquisas? Né? Nesse formulário? O que eu vou escrever? Gente, as perguntas, basicamente, tem que fazer sentido para o que eu espero. Então, como que eu monto basicamente um formulário? O que eu quero de resultado dele? Então, eu quero saber se as pessoas estão satisfeitas, se elas estão felizes. Eu quero saber por que não me contratou. Eu preciso saber primeiro, assim, qual é a resposta que eu espero. Depois que eu sei qual é a resposta que eu espero, aí eu começo a pensar nas perguntas. Nunca pensem primeiro nas perguntas para depois pensar no que espera. Primeira coisa é, o que eu espero de resposta nesse questionário, o que eu quero saber para eu conseguir fazer a pergunta certa. E não enviesar as perguntas mais uma vez, né? Fazer perguntas sem enviesar a resposta. Que é assim, por que você não gostou do meu produto? Você já falou, a pessoa não gostou, você já acabou de falar por que não gostou do meu produto. Isso é uma pergunta totalmente enviesada, né? Então a pessoa já vai, tá aí, né? Nem tem muito o que explicar. Então cuidado com esse tipo de pergunta. Coloquei aqui para vocês algumas ferramentas que eu acho que é o básico do básico. Então assim, e-mail, nuvem, isso aqui é o símbolo, é o logo do Google Drive, mas é nuvem, para vocês colocarem os arquivos na nuvem, ou seja, Google Drive, depois tem lá tem o da Hotmail, que eu não lembro o nome, tem iCloud, tem um monte de lugar para guardar documento na nuvem. Tem que guardar documento na nuvem, tem que estar lá. Todo mundo tem acesso, fácil, rápido, prático, vê pelo celular, vê pelo computador, vê na loja, as coisas precisam estar na nuvem, está no acesso de todo mundo. Google Forms, gratuito, para fazer formulário, pesquisa de satisfação, mandar lá para o cliente para saber se ele gostou da experiência de venda com a gente, é extremamente importante. Pesquisa simples, vocês podem até pesquisar depois sobre, por exemplo, NPS, joga lá no Google, pesquisa de NPS, para vocês entenderem o que é e como fazer. Extremamente útil, para você saber se as pessoas gostaram, se elas te indicariam. É uma pesquisa, a pessoa tem que falar de 0 a 10, tanto que ela gostou de você, o tanto que ela te indicaria. Vocês pesquisam, vocês fazem isso, dá um resultado ótimo. RD Station, existem 1 milhão de empresas que fazem a mesma coisa, mas é a que eu mais uso, então vou recomendar. Tem plano pago? Tem, mas tem plano gratuito. Vai lá, coloca RD Station CRM, cria uma conta gratuita lá e faz, configura, coloca as informações. CRM, para dar resultado, para gerar relatório, precisa ter conteúdo dentro. Então vocês vão alimentar. Muita gente se frustra porque não alimenta, não tem relatório, não tem dados, melhor não ter o CRM. Então tem que ter lá. E é meio que religioso. Ter CRM é ficar com ele ligado, aberto, na tela, 24 horas por dia, conversando e cadastrando as pessoas, e cadastrando tudo. Eu aqui acabei não mencionando, mas tem questão de rede social. Uma coisa que é muito comum é as pessoas criarem contas nas redes sociais, só que as pessoas elas fazem como? Eu vou criar uma conta no Instagram. Pega o celular, coloca o telefone, né, o número de telefone e cria a conta. A pessoa não sabe a senha, não sabe nada de como criou, depois perde a senha, perde toda aquela conta, que não consegue recuperar de jeito nenhum, porque a Meta, que é a empresa dona de Facebook, Instagram, WhatsApp, está cada vez mais cruel com essas coisas, perde, não pega de volta, é muito difícil.
E aí faz tudo incompleto. Crio um Instagram, não posto nada, não escrevo endereço, não coloco logo, não escrevo nada na bio, crio conta no Facebook, abandono, não cadastro endereço, horário de funcionamento, crio conta no WhatsApp, não é o WhatsApp Business, não coloco foto, não coloco horário de funcionamento, não coloco link, não crio meu catálogo de produto. Tá tudo jogado. E é tudo de graça. Então, organizar a casa, volta aqui de novo. Não adianta criar rede social se eu não configurar as redes sociais para eu poder conseguir ter um resultado com ela. O WhatsApp é uma ferramenta que as pessoas usam só para trocar mensagem. Poucas pessoas configuram direito o WhatsApp para cadastrar empresa, para colocar site, para colocar telefone. Poucas pessoas usam. Isso é um grande problema, é criar conta em rede social e abandonar, e não alimentar. Tarefa que vocês podem ter já para amanhã é falar, vou olhar ou vou pedir para poder alguém olhar todas as redes sociais e ver o que tem de errado lá. E vou fazer o básico, bem feito. Google quer ver eu morrer. É entrar no Google e não saber o horário que a empresa está aberto, não saber o endereço. Gente do céu, como? Então para que você criou, sendo que você não coloca o horário que está aberto? E aí eu vou lá e vou... Tá fechado. Ah, a culpa é minha. Difícil. O que eu preciso avaliar para validar se a minha gestão comercial está tendo resultado, é efetiva? Eu posso verificar volume de vendas, então quantos produtos ou serviços eu estou vendendo, o que é um dado bem objetivo. Eu posso ver conversões, então qual a porcentagem de leads que se tornaram clientes. Então, falei com 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, quantas geraram clientes? 10. Então eu tive uma taxa de 10% de conversão. Qual é a taxa de conversão ideal? Qual é a taxa de conversão do meu negócio? Do meu negócio não, do mercado. Para eu poder também ter um comparativo. Para eu saber se está bom ou se está ruim. É importante. Eu me comparo com a concorrência, mas eu também tenho que me comparar comigo mesmo, com o meu histórico. Então, mensalmente, eu tenho que ver como que estão as minhas taxas de conversão mês a mês. Estou melhorando? Estou piorando? Estou me mantendo? É importante. Ciclo de vendas. Quanto tempo demora, em média, para um lead se tornar cliente? CRM ajuda nisso. Fui lá, cadastrei a pessoa no dia 1º de janeiro. E quando que a pessoa comprou? Quando que essa pessoa comprou? Dia 7? Dia 20? Ela comprou em maio? Quando que ela comprou? Para que eu quero saber isso? Eu preciso saber por quê. Quando eu monto um planejamento de vendas, quando eu coloco uma meta lá de faturamento para atingir, eu posso falar assim, eu vou alcançar esse faturamento em um mês. Tá. E aí, o meu ciclo de vendas é de 3 meses. O que vai acontecer, gente? Eu nunca vou bater. Eu coloquei a meta para bater em um mês, mas o meu cliente demora 3 meses para tomar a decisão. Fiz tudo errado. Não, você pode ter feito tudo certo. Menos isso. Você não sabe o tempo de maturação ali para o cliente poder tomar a decisão. Taxa de retenção. Qual é a porcentagem de clientes que retornam ou fazem uma segunda compra? Tem muita gente que não sabe. E o que é mais ruim é eu acho. Eu acho que o meu cliente veio aqui esse mês umas 4 vezes. Eu acho, gente, não paga conta. Eu acho, não faz você conseguir ter uma estratégia. E eu acho, tem que riscar. Eu preciso saber. O meu cliente, ele compra de mim tantas vezes por mês, por ano. Preciso ter esse número. Receita por venda. Qual o valor médio de cada venda? Eu preciso saber. Porque, por exemplo, quando eu vou lá e invisto em uma campanha, invisto em marketing, online, offline, tanto faz. Como que eu sei se R$1.000 é pouco ou muito? Eu preciso ter esses números. Custo de aquisição de cliente. Um exemplo. Se eu sei que me custa R$100 para trazer um cliente novo, mas esse cliente, ele faz uma compra de R$1.000, eu vou investir quanto? Quanto que é pouco e é muito? Eu sei que ele vai fazer uma compra de 1.000. Ele está me custando 100. Então, se eu for fazer uma conta de padaria, não levem ao pé da letra o que eu vou falar, mas eu posso imaginar que, se tudo correr bem, eu tenho que investir R$1.000 para fazer 10.000, né?
Não é verdade isso 100%. Mais uma vez, lembrem-se disso, é tudo exemplo. Tem um contexto enorme, tem várias variáveis, mas quando a gente tem acesso aos números, a gente consegue dizer se o que eu vou investir é pouco ou se é muito. Porque quanto eu vou investir não é baseado em quanto eu tenho no bolso. Quanto eu vou investir é baseado em quanto eu quero ganhar. Agora, se eu quero ganhar muito e eu não tenho como investir muito, então o problema tá o quê? Eu tô na meta que não tá boa. Eu mudo a meta e aí eu vou adaptando, vou adequando para eu poder não me frustrar. Satisfação do cliente. Se os clientes estão satisfeitos com seus produtos e serviços, a gente não pergunta. Cliente adora falar. Cliente gosta de falar. É mentira quem fala assim, meus clientes não gostam. Gostam. Todo cliente gosta de falar. Todo cliente gosta de falar. Todas as pessoas gostam de conversar. É só você perguntar. Você tem que fazer a pergunta. A gente gosta de falar da nossa vida. A gente gosta de contar dos nossos resultados. A gente não gosta de contar tragédia. Isso a gente não gosta. Mas a gente gosta de contar. Só tem que fazer as perguntas certas. Tem que saber envolver, tem que saber se relacionar para a gente conseguir ter boas respostas. Muito obrigado, espero que eu tenha somado aí na noite de vocês e que vocês consigam colocar em prática amanhã, pelo menos 10% do que eu ensinei hoje, tá bom?